Oi, gente, falar de um caso de uma pessoa que eu atendi, um homem, tá? Ele tava com um problema que ele tinha quebrado um osso aqui do pescoço por causa de um treinamento que ele fazia, do esporte que ele praticava, que eu não vou ficar citando o esporte que ele praticava, mas é por causa do esporte que ele praticava. Ele me procurou porque ele quebrou esse osso do pescoço e ele não pode engessar completamente, tinha que imobilizar, mas estava com dificuldade de calcificação. Estava dando uma infecção no osso aqui. E era um problema meio sério, porque já fazia 3 meses, não estava calcificando, não podia fazer cirurgia, tinha que colocar, parece que uma cola especial para colar. E ele estava imobilizado, mas não estava dando infecção, estava um problema bem sério. Ele me procurou por desespero, porque ele falou que a medicina já era para ter resolvido isso e não tinha resolvido. Ele entrou em desespero e ele procurou para ver o que eu tinha para falar para eles, como é que eu via essa situação da doença dele espiritualmente. Tá bom, eu fui atender ele. E na hora que eu vi a doença, veio para mim uma mulher. Uma mulher mais ou menos de 26, 27 anos. Cabelo comprido e magra, e falando para mim que tinha ido dar um passeio com ele de barco há uns 3 anos atrás, e que tinha havido uma discussão, um problema muito sério no barco, e que ele tinha jogado ela no mar. Ele estava no barco com outras pessoas, com umas 2 pessoas, e ele tinha jogado ela no mar. E as pessoas que estavam com ele no barco não quiseram depor a favor disso, acabaram encobrindo a situação e foi declarado que foi acidente. Bom, essa mulher estava em cima de mim pedindo justiça. Eu falei para ela que eu não tinha como fazer essa justiça, que eu não poderia fazer essa justiça e que eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para ter vínculo com polícia, nem com investigação policial, nem fazer BO na delegacia. E se eu fosse para fazer isso, eu estaria morta há muito tempo. Há mais de 20 anos eu estaria morta. Então, eu falei para o espírito que eu não poderia fazer isso. Que o máximo que eu poderia era pedir por ela. E que eu não queria saber o nome todo dela, nem o nome dela, porque eu também não queria me envolver com essa história diretamente. Então eu pedi muito por ela, pedi muita luz por ela, muita luz por ela. E eu falei isso com essa pessoa, com esse rapaz, e ele falou pra mim que foi um acidente, que ele brigou com ela, que ele estava muito nervoso e que ele realmente criou esse acidente. Mas que ele não podia falar isso pra ninguém, porque isso era uma coisa que estava entre ele e mais 2 pessoas, que esse assunto tinha morrido ali. Só que eu expliquei para ele que apesar de o assunto ter morrido ali, a pessoa que morreu por causa do acidente não estava satisfeita, não foi encaminhada, não tinha nenhum trabalho para encaminhar ela, não tinha nada que foi feito por ela, então a situação ficou bem complicada para ele, porque essa pessoa veio para cobrar justiça em cima dele. E a situação que ele quebrou aqui o osso estava piorando cada vez mais. Eu falei para ele que esse negócio era muito sério, que entre ele e esse problema do osso tinha um egum, tinha um morto no meio disso. Que o morto estava entre ele e o problema do osso. E que para mim estava bem claro, entendeu? E que eu também não ia encaminhar esse morto, não. Eu falei assim, eu não vou encaminhar esse morto, não. Você vai ter que arrumar uma pessoa que queira encaminhar esse morto. De repente vai em algum lugar que alguém aceite encaminhar esse morto. Porque esse morto aí que você provocou acidente, eu não vou encaminhar. Esse aí eu não vou fazer. Eu vou pedir pro morto, mas isso aí eu não vou aliviar isso, não. Isso eu não vou aliviar. É contra o que eu penso, como Érica. Você vai procurar com alguém que queira aliviar isso pra você.
Só que eu vi que ele ia lutar contra esse problema de saúde, seriamente. Só que o problema tinha uma barreira lá, que era um morto, em cima dele há 3 anos. E uma relação muito íntima com esse morto. E obviamente ele não gostou nada da consulta. É zero, né? E eu também não pude agradá-lo. Infelizmente não pude agradá-lo. Possa ser que esteja alguém mais iluminado que eu que possa agradá-lo, não a mim. Eu fiz o meu papel, falei o que eu tinha que falar e a consulta acabou ali. É uma consulta triste, né? Uma situação triste. A única coisa que eu pedi foi muito axé, muita força pro morto que eu vi. Foi bem claro para mim o que eu vi. É o que eu pude fazer. Mas não pude me envolver e me meter mais nessa situação. Ele que criou essa situação, entendeu? Ele ia procurar alguém mais evoluído, mais iluminado do que eu, porque eu não ia me meter nisso, entendeu? Tô fora. Pedi luz para o morto, porque eu já vi que a cobrança em cima dele era violenta e não era de vidas passadas, era de 3 anos para cá. As vidas passadas eu nem quero saber o que tinha, porque devia ter muita coisa, obviamente deve ter. Mas assim, não, a gente tem que. É difícil, mas a gente não pode julgar o outro, mas também eu posso escolher até onde eu me envolvo com cada pessoa, né? Obviamente, para eu me envolver mais, a gente tem que confiar, né? E tem que ver que está num campo limpo, né? Porque nesse caso é difícil. Em função disso, quero contar outro caso de uma pessoa que eu atendi, que era pastor evangélico, e que ele veio fazer consulta comigo porque ele estava querendo que eu visse o que saía para ele no tarô. Eu falei muita coisa para ele e eu falei de uma mulher que ele nunca esquecia. Uma mulher que estava sempre na mente dele, que saía essa mulher. Como é que ele estava em relação a essa mulher? Que saía claramente, era uma mulher que estava sempre na mente dele, no passado, como se fosse 10 anos atrás. E essa consulta foi bem interessante, porque o pastor evangélico queria só ver o que eu via para ele, estava curioso de saber o que ia sair. Eu falei tudo o que eu via, e quando eu fiquei falando dessa mulher de 10 anos atrás, ele me contou uma história que eu vou contar para vocês, porque eu achei muito interessante. Apesar da história ser triste, ela tem um final feliz. Ele, há 10 anos atrás, ele estava numa festa na casa de amigos, no andar alto, 8º andar. Tinha várias pessoas bebendo, dançando, conversando. E tinha muita gente nessa festa, como se fosse mais de 100 pessoas. Muita gente que ele não conhecia. Tinha uma mulher que estava conversou com ele na festa, bebendo álcool, conversando. E ele estava entretido na conversa com essa mulher. E ela sentou assim no parapeito da janela. E ela conversando com ele, ela se jogou para trás da janela para se suicidar e morreu. A história foi essa. E ele ficou em choque, porque ele estava conversando com ela, mas tinha uma certa distância onde ele estava, onde ela estava. E eles estavam bebendo e conversando, tomando cerveja. E quando ela fez isso, foi muito rápido. E ele não teve tempo para puxar ela. Ela foi sentando no parapeito da janela, foi sentando, estava no meio da festa e ela se jogou muito rápido. E ela olhou bem para ele enquanto ele conversava com ela e olhava para ela e se jogou olhando para ele. Mas foi tudo rápido. E ele estava bebendo, ele não teve reação motora para ser tão rápido quanto ela foi. E ele estava numa distância que ele falou que era tipo assim, sei lá, mais de 1 metro, entendeu? Conversando com ela. Foi uma cena absurda que ele teve, entendeu? Isso não saiu da cabeça dele. Ele ficou muito preocupado com essa conversa que ele teve com ela. Isso deixou ele muito mal de cabeça. Essa conversa que ele teve com ela, ele reconhece como uma conversa meio fútil. Ele estava conversando com ela coisas muito fúteis, estavam bebendo cerveja, estava numa festa. E ele se culpou muito disso.
Ele se culpou por não ter tido uma conversa com essa mulher mais profunda, ter perguntado como ela estava, ter perguntado um pouco sobre ela. E ele acha que se ele tivesse falado mais com ela, perguntado como ela estava, dado mais atenção para ela, tivesse sido melhor para ela, talvez ele conseguisse impedir aquele momento dela. Mas como ele estava no momento de futilidade, de cerveja, de festa, falando coisas fúteis, ela se jogou. Porque ela já devia estar com vontade de se jogar. Ela quis se jogar no meio da festa, na frente de todo mundo, olhando para ele. Ela olhou bem para ele e se jogou. E ele me falou uma coisa que eu achei muito lindo, apesar de ser essa tragédia toda. Ele me falou que, por causa disso, ele se tornou pastor evangélico. Porque ele percebeu que naquele momento, numa festa, numa comemoração, tinha uma alma, uma pessoa que estava precisando de ajuda. E ele, em vez de estar ali ajudando, dando suporte, segurando aquela alma aqui na terra e dando suporte para aquela alma, ele estava preocupado por futilidade. Estava no momento de. E ele se culpa disso. Ele acha que depois disso ele resolveu estar a serviço das pessoas que precisam de ajuda, para ajudar essas pessoas. E ele foi estudar para ser pastor evangélico. Eu achei isso muito lindo, né? Porque ele transformou esse abismo que aconteceu com ele, essa dor imensa, e esse olhar dela que mexeu muito com ele, que ele lembra até hoje, ele transformou isso numa forma de estar mais disponível para ajudar os outros nos momentos do dia a dia, no dia dele. E é interessante porque na visão dele, que ele falou para mim, ele acha que 1 minuto da nossa atenção, 5 minutos do nosso diálogo com uma pessoa, dando apoio, dando suporte, dando uma ajuda para a pessoa, pode mudar completamente a vida dessa pessoa ou pode segurar a pessoa de uma grande tormenta que ela esteja passando. Só por 1 minuto. E ele só teve essa visão depois que aconteceu essa tragédia. E engraçado é que no tarô dele apareceu essa mulher de novo. Ele falou: Érica, essa mulher marcou a minha vida. Eu não tive nada com ela, não beijei ela, não tive nada com ela. Mas ela mudou a minha vida. E por causa dela eu faço o que eu faço hoje. Eu cuido de vidas. Maravilhosa essa história. E eu vou contando para vocês. Porque eu acho uma história profunda de uma pessoa que se tocou, que podia ajudar os outros. E através do cristianismo. É linda a história dessa pessoa. Obrigada, gente. Se cuidar.